e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso. O amém, ele quer dizer que assim seja. Pode sentar. Que seja dessa maneira. Eu concordo. Pode prosseguir. O que o amém também quer dizer é o final. E ali começa outra coisa. Então eu saudei a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês receberam a paz de Jesus, amém? Amém. Mas eu não devia dizer amém, vocês têm que dizer. Glória a Deus. Então, muito bem, vamos aproveitar o tempo. Porque eu tenho tempo, né, também. Glória a Deus. E me sinto muito grato. Glória a Deus. Temos um tempo aqui a cumprir, vamos tentar cumprir isso. Eu agradeço o convite que me fizeram, embora que domingo passado eu estava aqui na consagração, juntamente com os irmãos. E nós vimos, né, nós estamos numa maratona aqui, estamos na Nova Alvorada. Glória a Deus. Nós temos a lição número 9 e a lição número 10. Hoje vamos ver a 11 e amanhã a 12. Então vocês estão bem felizes aqui de conhecimento, né, irmão Jorge? Numa semana vocês estão vendo, vocês estarão estudando 4 lições, 3 comigo e mais uma amanhã. Muito bem. Glória a Deus. Então já vou aqui dando prosseguimento. A escola, ela é o momento que você tem para você fazer pergunta. Então lá durante a semana, você lê a revista em casa, toma conhecimento do assunto, fica doutor do conhecimento, e quando chega aqui, tira a sua dúvida do professor. Eu estou pensando aqui nos professores, né, claro. E como eu falei aqui naquele dia que eu tive, né? Você lê o livro, puxa, mas o irmão falou diferente, como é então? Se você assistiu um filme, puxa, mas aqui está diferente, qual é o certo? Puxa, eu assisti uma pregação, puxa, mas o irmão falou diferente, qual é o certo? Puxa, eu li aqui na revista e não entendi, qual é o certo? Então é o momento de você tirar essa dúvida, fazer a pergunta. E claro, de fazer uma acréscimo. É claro também para você nos ajudar aqui com uma ilustração, um exemplo que você viveu, que você está passando, ou alguma questão que você tem, para nós crescermos juntos aqui. O professor estudou, se preparou, mas o professor não sabe tudo. Não tem como o professor saber tudo, não sabe tudo, na verdade. Sim. Mas aqui nós aprendemos então uns com os outros e vamos crescendo então no Espírito, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fiquem atentos a ele. De repente eu vou fazer uma pergunta, de repente eu vou pedir para alguém me ajudar aí com alguma leitura. Então presta atenção. E vamos aprender nessa noite, amém? Alguém sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Não. Alguém sabe a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é humano, a sabedoria vem de Deus. Muito bem, mas ele não colocou em prática o conhecimento, ele não é sábio. A sabedoria é a demonstração do conhecimento. Em prática. Muito bem, dadas essas segundas premissas, vamos lá. Lição número 11, então, que eu estava falando. Com essa aqui, os irmãos, eu acho que conseguem ficar em dia com a lição, né? Tanto que amanhã vai ser a número 12 já. Muito
bem, eu fiquei cheio de conhecimento essa semana. Essa lição aqui semana passada. Glória a Deus. Então, muito bem. Vocês estão adiantando, né, na verdade, porque essa aqui é de amanhã. Estou adiantando, 12 de março, estou adiantando. O avivamento é a missão da igreja. Esse é o título da nossa lição. Aqui eu já falei no domingo passado. Aviva a tua obra, o subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Está ali o comentarista, o autor dessa revista. O irmão falou que hoje já é a 11ª, faltam 2 lições. Se você ainda não fez o pedido da próxima lição, próximo livro, revista, já faça aí para o coordenador, secretário da escola. Hoje o avivamento, amanhã vivendo no Espírito, amanhã, domingo, dia 12, a lição 12, se tiver essa lição, e a última, no último domingo do mês, aviva, ó Senhor, a tua obra. A leitura diária. Você que adquire a revista, bem ali no rodapé, tem a leitura diária. Para que serve isso? Eu já falei ali. Você, cada dia da semana, você lê um pedacinho, um versículo, e ali já vai te deixando a par do conhecimento da revista, e você vai estudar lá no domingo, segunda, terça, até chegar no sábado. São dicas, é leitura para você ir fixando, tomando conhecimento da revista. E veja aí o Romanos 1,16. O que é o Evangelho? Eu ia perguntar aqui, mas a cola já está ali, né? O que é o Evangelho? Então podemos ver ali, ó, é o poder de Deus para a salvação de toda a igreja. Então tem que crer. Não é para todos. O Evangelho é para todos. Mas se apenas tomar conhecimento e não colocar em prática, crendo, não adiantou. Não resolveu o problema da salvação. E assim as outras leituras. Então vamos para a leitura bíblica em classe. O irmão já leu aqui, mas vamos ler aqui, deixa eu ver até. Vamos ler um pedaço aqui, acho que podemos ler todos. Vamos ler todos, vamos se movimentar aqui. Eu vou ler o 14, aí a igreja que vocês fiquem em pé agora, a escola, vou chamar vocês de escola agora, vamos ficar em pé. Vou ler o 14, a igreja vai ler o 15, todos juntos, e depois eu lerei o 16 e assim vamos, tá? De forma responsiva, se chama. Eu leio um versículo e a igreja lê outro. Eu leio um versículo e a igreja lê outro, todos juntos. Então eu lerei o primeiro aqui, o 14. De Marcos 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto e já ressuscitado. Toda a igreja diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A igreja, 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos pelos enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, operando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém. Vamos pode sentar? Glória a Deus. Inclina a tua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que possamos meditar, para colocarmos em prática no que é possível. Derrama conhecimento do alto, fala conosco nesta noite, nessa lição, e que possamos colocar em prática, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um, cura o doente, levanta o fraco, renova a nossa fé,
Acrescenta, Senhor, nos renova, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vou pedir para o irmão aí, para o irmão Jorge, ler para nós o textual, por favor. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. O ide, ó, que é a missão. Nessa noite, a palavra-chave é a missão. Jesus deu essa missão. Ide por todo mundo. Então tem algo para nós fazermos. E quem fará isso? É o crente. Ir pregar. E está ali esse ditado aqui, essa manchete. Quem crer e for batizado será salvo. Eu faço uma pergunta: quem é batizado, ele é salvo por causa do batismo? Sim ou não? Não, o batismo não salva. Mas quem não crer será condenado. Está vendo aqui? Temos que ser batizado? Vamos lá, vamos ser batizados. Depois eu falo isso. Mas não tem que ser batizado se não crer. Então é o texto novo, o texto destacado, o texto base, o texto dourado, o texto principal que o comentarista da lição achou por ter como base essa lição. Verdade prática. Quem pode ler para nós? Uma irmã agora, por favor. Leia aí, verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Muito bem. Nesse tempo, é hoje, falta de fé. Eu estou bem à vontade de falar aqui, irmão Jonathan, que eu não congrego aqui. Eu poderia congregar, né? E aí o que aconteceu? O que acontece? Desculpa. Eu fico bem à vontade de falar, porque eu não sei quem está faltando. Então isso que eu vou falar não é para ofender quem não veio. Eu não sei quantos que são aqui, quem congrega, quem não congrega. Nesse tempo marcado pela falta de fé. Cadê os outros? Isso que eu falei. A igreja só pode cumprir sua missão. Igreja tem que ser igreja. Né? Nós temos aqui hoje a noite do templo. Muito bem. Igreja não é isso aqui é um prédio, isso aqui é um templo. Mas na verdade a igreja somos nós. Então, voltando. A igreja, nós só podemos cumprir a missão, a sua missão, lá no ID, né? Da missão, se estiver imersa, cheia, completa, entregue no avivamento espiritual. Não responde então essa pergunta que eu vou fazer. Nós estamos imersos no Espírito, no poder de Deus, numa esfera de coração, numa entrega completa a Deus. Cada um responde. Glória a Deus. É para meditar, é conhecimento. Depois temos que colocar em prática. Objetivos: conhecer as características da igreja e marcar o avivamento, conscientizar o avivamento é necessário para o Evangelho e explicar o puro, primordial, genuíno avivamento que vai nos levar para o evangelismo e missão para que o poder de Deus se manifeste em todo o mundo. Mas todo mundo não é fora do Brasil somente, é aqui no Brasil também, é aqui no Rio Grande do Sul também, é aqui na Alvorada também, é aqui na Nova Alvorada também. É lá no teu vizinho, no teu colega, no teu parente, no teu patrão, lá na escola, tá vendo? Então a missão não é só lá no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, na África. O que eu estou dizendo? Palavra-chave: missão. O que é missão? Quem pode me dizer aí alguma coisa? O que é missão? Agora pode falar.
falar. Glória a Deus. Pode falar. A missão é aquilo que Deus te dá para te fazer. Vamos supor, Deus, irmão Leonardo, estou mandando tu ir lá entregar uma mensagem para um irmão que está passando uma necessidade, tipo ele te manda tu ir até lá fazer aquela missão. Outro exemplo, Deus, Leonardo, vai lá, eu estou mandando nessa área de risco totalmente violenta, ajudar aquela pessoa lá, tu vai ajudar, não vai acontecer nada contigo, eu estou te mandando, tu está debaixo da minha autoridade. É um exemplo, isso é missão. Tá bom. Pode falar. Muito bem. Ganhar missão, ganhar almas para o reino, cumprir a vontade de Deus, pregar o Evangelho. Algo mais? O que é mais a missão? Eu já entendi o que eles falaram aqui. O que é mais a missão? Fazer discípulo. Então, muito bem. É isso aí mesmo que vocês falaram. É isso aí mesmo. Missão. Não é uma missa grande, eu achei que alguém ia me dizer isso. Missão é uma missa grande também. Não falaram. Deus determina todas as coisas. E para nós, como crentes evangélicos, Deus deixou uma missão, algo para fazer. Tudo que vocês falaram aqui não redunda nisso, é algo para fazer. Missão é isso, algo para fazer. Seja qual for. Eu trabalhava num lugar que a todo momento eu tinha uma missão. Eu sempre tinha uma missão para fazer. Quando concluído a missão, tinha outra. Então, missão redunda em fazer algo, seja que sentido for, material e espiritual. E aqui falando de Deus, dentro do que vocês falaram, é fazer a vontade de Deus pregando o Evangelho. É isso, né? Tempo e fora de tempo, vamos ver aqui mais na frente. Então, a missão é cumprir o ID de Jesus. O que é a missão? Os profetas, patriarcas, cumpriram essa missão. Os apóstolos, juntamente com Jesus Cristo, cumpriram essa missão. Depois vieram os pais da igreja e os reformadores cumpriram essa missão. E domingo passado nós vimos os missionários, missionários, Daniel Berg e Bruna Bigger, cumpriram uma missão aqui. Mas esse pessoal que fundou a igreja, que fundou a denominação, já foram embora, já descansaram. Então, nos ombros de quem está a missão agora? Em nós. Do irmão Jonathan, é claro. Está no irmão Jonathan, no segundo e terceiro encarregado. Não, está em todo crente. A missão é para todo crente. Aceitou Jesus? De verdade? Falei aqui no batismo, né? Espera o batismo. Tá, então, tudo bem, espera o batismo. Não vou atropelar. Foi batizado nas águas, meu irmão, tu já é um missionário. Qual vai ser a tua primeira missão na tua casa? Ganhar os teus parentes. Na escola, ganhar os teus colegas. No trabalho, para que eles, é a missão. Teus vizinhos, teus amigos, está aí a tua missão. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos prosseguir. Os tópicos da missão, que eu vi cada um deles, são 3 tópicos, com seus subtópicos: avivamento após a ressurreição, o avivamento da missão da igreja local. Foi o que eu acabei de falar nessas palavras antes agora que eu falei. A missão local é aqui: Brasil, Rio Grande, Alvorada, Nova Alvorada. E as missões transculturais, é fora do Brasil, fora do país, envolve a cultura. Por isso que é transcultural, é entre culturas. Pois falem. Nós vimos a lição 9,
o avivamento pentecostal no Brasil. Chegou no Brasil um avivamento mundial. E hoje nós somos fruto disso, Assembleia de Deus, junto com outras denominações, somos pentecostais. Vimos o avivamento na vida pessoal. Para chegar aqui na missão, o Evangelho, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a dependência de Deus, ela deve começar por nós, cada um de nós. É o avivamento pessoal, cada um. E hoje chegou na missão, a missão da igreja. Tem uns aí que hoje se dizem desigrejados. Não precisa vir aqui na igreja, no templo, né? Eu fico pensando assim, como é que não participa da ceia esse desigrejado? Eu acho que não participa aqui, precisa pelo menos de 2, né? Vamos dizer assim, que eu entendo, irmão Jonas, me ajuda aí. Precisa pelo menos 2, né? Um para distribuir a ceia, né? Para fazer a parte da liturgia, e o outro que vai participar comungando, no mínimo 2. Mas o desigrejado é sozinho, né? E quem é o pastor dele? Ele é o pastor dele mesmo? Como que ele prega? Como que ele evangeliza? Não tem nada disso. Então os desigrejados, eu não posso pedir perdão por isso, são infelizes, porque eles tomaram uma posição muito errada. Não existe desigrejado, não existe. O ateu, eu vou unir essas duas palavras, o ateu e o desigrejado. O desigrejado, ele teve uma igreja, o ateu nunca teve, a princípio, né? A princípio é para ser isso, ele nunca teve. Senão ele é um desigrejado. Se ele virou ateu, não, ele é um desigrejado que virou ateu, mas não está certo. O ateu é infeliz também, porque não acredita em Deus. Mas por que está falando de Deus se ele não acredita? Ele não precisa falar de Deus. Ele não acredita, não, mas ele pega essa pecha, ele pega essa defesa, ele pega esse péssimo costume de se opor a Deus. Mas se Deus não existe, é o pensamento do ateu, por que ele está fazendo isso? É uma decisão infeliz, porque se Deus não existe, por que ele está se preocupando com isso? Entenderam essa situação? Vamos prosseguir. Essa é a pré-introdução. Introdução da revista, então. Acompanhe aí. A igreja, desde o começo, lá na igreja primitiva, ela foi conhecida pelo seu dinamismo, lá no discipulado, e cuidado dos necessitados. E nós, como igreja, fazemos isso aí também, né? Como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo, lá em Atos 2, em que Jesus disse: você sabe que eu vá para que venha outro Consolador, e esse Consolador é o Espírito Santo. E ele já veio, como disse aí domingo passado, né? Tudo está pronto. Deus, o Pai, criou todas as coisas, e houve erro, não em Deus, mas nas criaturas, o pecado. Jesus já veio, resolveu esse problema do pecado. Mas Jesus também já cumpriu a sua missão, junto com os apóstolos, os profetas, fundadores de igreja, os pais da igreja, os reformadores. Esse pessoal já cumpriu a sua missão. Quem está cumprindo a missão? Quem está cumprindo o ID? Jesus Cristo também já fez. Quem está fazendo agora? Quem está fazendo a missão agora? Nós. Muito bem, ouviu o grande nós aqui. Dê graças ao Espírito Santo, porque se não fosse pelo Espírito Santo, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue fazer nada para Deus, na verdade é isso. E pode que Deus não precise de ajuda. Deus não precisa que ninguém faça algo. Deus não precisa. Então, nós, por imensa gratidão, aí nos envolvemos na obra e agradecemos a Deus, sendo missionários, é missão hoje, né? Missionários.
igrejas precisam do quê? Avivamento espiritual. E é o que é isso aí? Qual é o título da revista? Aviva a tua obra. O chamado da Bíblia é o quebrantamento. E o chamado ao poder de Deus. O que nós estamos fazendo, né? Não, no geral, espiritualmente eu estou falando. Eu sei que muitos trabalham, todos trabalham mesmo. As irmãs não trabalham, só ficam em casa. Então tá, irmã, pare de lavar a louça, de varrer a casa, de lavar a roupa, pare de fazer comida. Isso aí é trabalho, não é? Então, as irmãs que não trabalham fora, trabalham em casa. A irmã não diga aí que não trabalha, as irmãs não trabalham. Eu acho que trabalham mais do que alguns homens aí. Então nós precisamos de um avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Deus para todo mundo que está em rebeldia contra Deus. Aí vocês olham e falam, eu estou bem. Não, eu não sou rebelde. Não é, mas tu é. Hoje eu não sou rebelde. A não ser que tu nasceu no berço evangélico, sempre veio para a igreja, desde pequenininho, sempre deu glória a Deus, aleluia, nunca desobedeceu a mãe, o pai, nunca desobedeceu o professor, o avô, tu é um santo na terra. É isso? Acho que não, né? Um dia tu teve que dizer sim para Jesus. Não importa a idade. Então, o mundo é rebelde contra Deus. Éramos nós, né? Jesus amou o mundo e amou você. Hoje você pode dizer assim, eu te amo, Jesus. Muitos não estão dizendo mais, eu te amo, Jesus. Hoje tu ama, mas antes não amava Deus. Agora tu ama Jesus. Está vendo? Nós éramos inimigos de Deus. Olha lá os rebeldes. Éramos nós. Eu não estou. Vou olhar para cá aqui. Onde é que tinha menos gente aqui? Não eram os obreiros. Eu vou olhar para cá aqui. Vocês eram rebeldes. De alguma maneira nós estávamos ofendendo Deus aí. Hoje não é para ser mais. Então o mundo aí está empolvorosa, se levantando contra Deus. Fervor na busca do Consolador caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a maior missão da igreja. Alguém passa na rua, vê um mendigo jogado lá, ou alguém deitado. O que nós normalmente fazemos? Não sei hipocrisia, assim, eu também faço isso. Puxa, mas eu estou atarefado nas minhas coisas. Puxa, eu tenho algo para fazer. Puxa, eu tenho que ir lá no banco pagar conta. Puxa, eu tenho que ir lá. E já se tornou contumaz isso, né? Você não faz nada, deixa aquele camarada lá. Claro, não conheceu a história dele, sabe o que aconteceu? Será que é um drogado? Será que ele fugiu de casa? O que aconteceu? Mas precisa de ajuda. Eu sei que tem grupos aí, né? Como o João se reúnem mensalmente. A nossa igreja também tem esse trabalho. Eventualmente eles juntam cestos básicos, fazem jantar, aquela cesta, aquelas marmitas, né? Vão aí na parada 48, aqui da prefeitura, faz esse trabalho, eu já fui, eu já faz parte. Pois é, mas é só isso. É só isso. Não, é o espiritual. É que tem que ser levado também para essas pessoas. Alguém tem que chegar ali, né? E falar com aquela criatura. Eu não estou ofendendo, não. Nós somos criados criaturas. Tu só é filho de Deus porque tu aceitou Jesus. Enquanto tu não aceitou Jesus, tu é criatura, não é filho. Não é isso, Leonardo? Só que tem um porém, quando a gente vai entrar com a palavra, tem uns que dão uma patada na gente, né? Aí tipo, a gente tem que se retirar, né? Mas aí a gente tem que orar e Deus, eu realmente, antigamente eu botava assim, eu quero falar de Deus, as pessoas não querem. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei, Deus, por favor, cria um momento, tu cria a situação para mim poder entrar na palavra. Aí Deus
criou um momento, aí eu comecei a entrar com a palavra. Aí o irmão parou lá da minha empresa, parou assim, o gerente lá parou, ele largou tudo. As que ele estava fazendo a função no computador, começou a ouvir, comecei a falar de Deus, ele começou a ouvir. Mas antigamente ele não queria ouvir, tava coração duro, né? Mas Deus criou um momento, eu entrei com a palavra. Muito bem, o Leonardo ele usou o quê? Sabedoria. Se você sabe que vai enfrentar uma resistência, tu vai lá levar tapa na cara, embora até da Bíblia, né? Vai ter que levar uns tapas na cara aí, ninguém quer, né? Pois então, mas você não vai levar, não vai apanhar lá. Mas se tiver que apanhar por Cristo, não tem que fazer isso, né? Mas seja sábio, olha aí, sábio, conhece que tu já sabe que vai enfrentar resistência, se prepara antes. Se prepara antes, ora, jejua, e tu tem que pedir para Deus, através do Espírito Santo, te dar as palavras que vai tocar naquela mente lá, naquele espírito que está lá. Não no coração, não. Ele não está doente do coração, mas lá no interior dele, lá, vai falar com ele. Daí ele vai ouvir, pelo menos. Porque está preparado. Está preparado. Aí tu quer enfrentar os outros na força da inteligência e na força do braço, vai apanhar. Porque às vezes vai se endemoniar lá. E não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que às vezes vai ter que ser de qualquer jeito, porque tu é o único. Alguém se endemonia lá no trabalho, e é só tu que é crente. E aí chega os teus colegas e dizem assim: tu não é crente? E já está atrás de todo mundo lá já, né? Tu não é crente? Como é que vocês não expulsam os demônios lá? Te acharam. Te acharam. E aí, não orei, não estou preparado, eu estou em pecado. O que aconteceu? É tu que vai ter claro. É tu que vai ter claro. É a hora, é o momento. Na escola também, no ônibus também, alguém demoniado. Meu Deus. Introdução, não consegui. Uma motivação aqui bem rápido. O que está acontecendo? Vou voltar aqui, vamos ver agora quem deu. Está todo mundo agora. Está todo mundo agora. O que aconteceu lá, né? Jesus já tinha ressuscitado. E os discípulos, os apóstolos, estavam reunidos lá no cenáculo. Como é que eles estavam lá? Pode falar. Deixa eu falar mais e dar a resposta. Como é que estavam os discípulos, os apóstolos? Como é que estavam lá? Jesus já tinha morrido, já estava indo no terceiro dia. E onde é que está o cumprimento da promessa? O que aconteceu? Cadê Jesus? E agora o que será de nós? Como é que Jesus encontrou eles lá? Aflitos. Como? Aflitos. Aflitos. E que mais? O que mais que eles estavam? Incrédulos e desanimados. Obrigado. E nós, como é que estamos? Chegou em nós, só dos outros, né? Só dos apóstolos, somos profetas, né? Somos missionários, reformadores, somos da Ilhelberto, do navio. E nós, como é que estamos? Você está desanimado? Você está triste? Cadê Jesus? Aí na causa. Essa causa é só no Mestre, só Jesus na causa. Cadê Jesus? Quantos discípulos de Jesus nos encontram assim hoje? Né? Aí ele fala assim: vigiemos e oremos para que o desânimo e as distrações dessa vida não sejam capazes de eliminar a nossa sede de fervor na busca por Cristo, salvação e a busca pelo Espírito Santo. Como é que estamos aí? Vamos ser mais rápido agora. Isso foi só a introdução. Vamos lá. Como é que estamos, né? O avivamento após a ressurreição de Cristo. A irmã já falou ali e respondeu. Eles estavam desanimados, tristes, né? E Jesus chega lá e opa, mudou o ambiente, o que aconteceu? Né? O desânimo após a ressurreição. Jesus se apresentou,
triunfante, glorioso, os discípulos estavam desanimados, parece que foram abandonados. E, após ressuscitado, o que eles tinham na mente? Né? Incredulidade. Desapareceu aos 11 que estavam reunidos com medo dos líderes judeus. Mas parece que alguém vem aqui, né, e prega. Não, os discípulos, os apóstolos estavam lá orando. Talvez eles tivessem, né? O que estava predominando neles? Estavam buscando o Espírito Santo? Acho que não. Estavam buscando um revestimento, estavam buscando um avivamento. Mas como é que estava a mente deles? No lugar de dizer coração, né? Como é que estava a mente, a disposição, a espiritualidade deles? Como é que estava? Tanto que quando Jesus aparece a primeira vez, quem não estava lá? Um apóstolo. Quem não estava? Tomé não estava. E aí Jesus vai embora. Vai lá, encontra com outras pessoas fora do Senado e tal, não vou falar essa parte. Aí Jesus volta de novo. Mas antes disso, Tomé, ele chega. E os discípulos alegres, os apóstolos, Tomé, tu não sabe quem veio aqui? Jesus, ele já ressuscitou, que bênção, estamos todos alegres. E aí Tomézão, né? Incrédulo, não, se eu não tocar a minha mão lá na mão furada dele, tocar no seu lado, eu não posso crer que Jesus ressuscitou. Como é que está a tua fé? E nesse mesmo momento, assim, né? Jesus vem, atravessa a porta fechada, né? Jesus, corpo glorioso, atravessa, entra a porta fechada e tudão. Tomé, Jesus já sabe tudo, né? Vem cá, Tomé. Ninguém falou com ele. Passa, seja convosco, Tomé, vem cá, vem. Toca a mão aqui. Toca teu dedo aqui na minha mão. Toca a mão aqui do meu lado. Aí Tomé faz isso. E na mesma hora ele se ajoelha e se coloca e diz: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus diz: muito bem, Tomé, tu viu e creu. Tomé tinha que ver. Mas bem-aventurados serão aqueles que não verão aquelas letras douradas lá, não, o dono daquele nome. Não verão Jesus, mas crerão. Quem viu Jesus aí? Jesus pode ter aparecido, talvez tenha aparecido em sonho, visão para alguém. Não vamos entrar nesse detalhe, mas dificilmente alguém viu Jesus. Mas tu crê em Jesus, não é? Amém. Nós ouvimos um amém. Amém. Oh, glória a Deus. Isso confirma que você crê em Jesus. Então precisa ver. Então, resumindo essa parte, nós estamos melhor que os profetas, melhor que os apóstolos, melhor que os reformadores, melhor que os pais da igreja. Nós somos melhor que Daniel Berg, já era o nosso tempo, melhor que esse pessoal bíblico. Nós somos melhor que eles. Nós não precisamos ver. E eles lá em algum momento viram, ou alguns também não viram, né? Mas eles queriam ver. Jesus apareceu lá perante os discípulos. Pai seja convosco. Será que viu no Espírito? A gente mostrou os pés, mão furada. E assim mesmo eles não creram, mesmo assim eles não creram que era Cristo ressuscitado. Olha só. O tamanho estava a pequenez da fé deles. E como foi então depois dessa ressurreição? Como Jesus continuou entre eles, o corpo glorificado, e fez algumas coisas depois, eles passaram a crer, mas inicialmente não creram, acharam que era um fantasma, um espírito. Depois da ressurreição, Jesus deu essa grande comissão aí, que nós lemos, né? Ir por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e tal. Naquela ocasião, Jesus prometeu sinais e milagres. Está ali, ó, no versículo 17. Está no anterior? Não está. O que aconteceu aqui em 16 e 17? E estes sinais, né, vão te seguir os que creem. Irmãos, eu vou ter que falar uma coisa aqui. Eu vou ter que falar, não me interessa. Eu pago o preço, quer dizer, o pregador é um homem público, a mulher pública. E às vezes nós nos expomos. Mas eu tenho que dizer uma coisa.
nós carecemos. Eu não vou julgar o pregador, não se preocupe. Eu sei que tem pregadores e pregadoras aqui. Mas nós precisamos da pregação, de um evangelho de poder. Pode não se manifestar aqui, mas esses sinais hão de seguir os que crerem. Já sabe que sinais é? Até vou ler aqui. Né? Os sinais seguidos que crerem. Né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberem uma coisa mortífera, não fará dano algum, porão a mão nos enfermos e os curarão. Opa, cadê isso? Cadê isso aí? Então, após cada pregação, vou falar isso, né? Mas o culto prossegue depois nós indo para casa, né? Não é? Você que quando a gente chega e sai aqui do culto, aí os que ficaram lá em casa, que não vieram, mas vamos julgar, né? Não vieram, daí eles sabem que tu está vindo do culto. Ei, o que pregaram lá no culto? O irmão falou umas coisas lá, falou um livro, qual foi o versículo que foi lido? Parece que foi no Novo Testamento, parece que foi em João, Marcos. Mas o que ele leu? O que ele pregou? Não me lembro direito. Não tem noção. Se chegam ali no portão e esquecemos, como é que vão colocar em prática? Eu falei no começo, vocês vão sair daqui hoje cheios de conhecimento. O que vocês vão fazer com isso? Oh, glória a Deus! É que nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos. Né? Então eu não estou forçando, irmão, eu não estou forçando, mas é uma realidade. E esses sinais hão de seguir os que crerem em Jesus. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E porão a mão sobre os endemoniados e os libertarão. Não está dizendo que é só aqui na igreja. Né? Não pode, assim como eu falei, que ali, né? Então, para cá de novo. Né? Eu só vou ter um endemoniado aqui, fica vazio, que nem está ali agora. Não estou falando dos obreiros. Ficou vazio, assim, mas está dentro, todo mundo desapareceu, ninguém vai lá e impor a mão sobre o endemoniado. Não, eu posso chamar o Jonas do lado, chama ele lá para exorcizar lá, né? Para expulsar o demônio. Mas é só o pastor. Esses sinais vão seguir os que crerem. Não são os obreiros. Vamos prosseguir. Depois do Pentecostes, os discípulos pegaram com missão, expulsaram demônios e curaram enfermos. Como é que vai começar isso? Aonde vai começar? Tem que começar por uma pessoa. Tomara que mais, né? Mas me permita dizer assim: vai começar com um ou dois. Sabe a brasa lá no churrasco? Vocês que são gaúchos, eu também sou, não se preocupe. Né? Então, nós que somos gaúchos, como é que faz o churrasco, a brasa, né? E começa a soprar ali, quando vê, pega fogo de uma brasa, no outro carvão que está apagado, vai encostando e vai pegando fogo, quando vê toda a churrasqueira, dá uma brasa viva. Começou com um ou dois. Não estão entendendo? Elemento. O amém é de vocês. Vários fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual, que é muito necessário, que é indispensável, não pode faltar, para proclamar o Evangelho. Avivamento. Síntese, resumo desse tópico: a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. É isso. O grande resumo aqui do avivamento após a ressurreição de Cristo. O que foi? Os discípulos apóstolos foram transformados, porque eles deram lugar ao Espírito Santo. O que aconteceu ali em Asbury, nos Estados Unidos? O que aconteceu lá? Todos vocês já sabem o que aconteceu, a maioria. Um poderoso avivamento. Irmão Jorge, chamaram pregadores de renome, cantores famosos, né? Trouxeram aquela banda poderosa, né? E trouxeram um coral assim. Foi isso? Não. Se juntou 2 ou 3, uma meia dúzia.
depois do culto. Não foi culto, foi depois do culto. Eles se reuniram lá. Irmão. E aí houve um quebrantamento. E Deus viu isso. É isso que Deus quer ver hoje. Uma entrega. O que Deus quer ver? Daqui 5 minutos, vocês vão começar a olhar para o relógio. Porque 9h30 tem que terminar. Então nós estamos presos nessas coisas. Né? Nós estamos injeçando o Espírito Santo. E eu digo aqui, eu tenho que me apressar agora, vou ser mais rápido. Eu nem consigo, né? Mas enfim. Cadê o poder de Deus? Então nós temos que se colocar na presença de Deus. Sabe ali quando vai na vigília? Eu vou perguntar quando já foram, quem quer ir, ninguém quer ir na vigília, né? Não, estou errado, alguns querem ir. E aí, não interessa mais não, Pedro. Não interessa mais nada. Tu vai lá no a oração do monte. Não estou dizendo que tem aqui isso. Mas se for lá no monte, Jesus levou, tinha os 500, tinha os 120, tinha os 70, tinha os 12, mas tinha 3 que Jesus separava e levava para ele lá, junto com ele lá no monte, para orar. Jesus se separava um pouco mais, ele ficava orando 1 hora, porque depois quando ele voltou, ele encontrou lá os discípulos, por tudo dormindo, e acordou eles. Puxa, nem 1 hora vocês conseguiram aí orar junto comigo? Claro que eu entendo, o cansaço, puxa, tantas atividades, puxa, me envolvi em tanta coisa, puxa, estou tão cansado. Mas para a diversão não estamos cansados, né? Para ir em certos lugares aí não estamos cansados, para ficar 2 horas assistindo um filme não estamos cansados, para ir lá no shopping assistir um filme não estamos cansados. E a vez do filme nem é evangélico, quase nunca é. Deixa para lá essa parte, não estou entendendo. Meu irmão, quer dizer que eu não posso me divertir, eu não posso ter lazer. Não foi o que eu disse. Mas só que a gente gasta tanto tempo nessas coisas, que Deus vai ficando, quando vê, né? A gente desmaia lá, vai orar e desmaia. Eu estou junto, não se preocupe. A gente usa, a gente gasta o tempo com as coisas menores, e a maior, que é a mais importante, a convivência, a entrega, uma intimidade com Deus não temos. Porque vai ficando quando vê, desmaiou lá de sono, porque não consegue mais nem orar. Estão entendendo? Então, já vamos para outro tópico aqui. No avivamento lá de Asbury, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Não tinha mais nada. Caiu o poder de Deus lá e já era. Ninguém foi mais para aula, ninguém foi mais trabalhar. Deus tomou conta. E Deus se responsabiliza por isso, não é, irmão Leonardo? Não caiu só o poder de Deus, caiu fogo do céu. Pra te ver, caiu. Eu vi os vídeos na internet, foi divulgada pela CNN, a imprensa americana, e apareceu também no Twitter, também estava em alta, e no Google também estava em alta. Eu vi pelo vídeo, irmão. Lá tinha um relógio pendurado na parede, os irmãos não estavam nem olhando pro relógio, estava tanto fogo assim, os irmãos assim, só clamando, orando. E como o senhor falou ali, quando a gente entrar na casa de Deus, a primeira coisa que a gente tem que botar, eu boto assim, eu não me preocupo com a hora, primeiro é Deus. O mundo, tem horário para... Não, o mundo pode cair o mundo, irmão, pode cair o mundo, pode acabar, mas a adoração ao Senhor, em primeiro lugar, é Deus. O mundo pode acabar, o culto não, o culto tem que durar mais ainda. E o Espírito Santo de Deus tem que falar mais ainda. Amém. Muito obrigado, irmão Leonardo. Todos ouviram isso. Deixa Deus aqui. Deixa Deus operar. Porque a gente quer ir embora logo. Nós temos que ir embora mesmo, tudo bem. Mas e aí? Qual o maior? O que é mais importante? O que é mais importante? Tentando ser mais rápido agora. Vou falar rapidamente agora então, eu vou falando rapidamente. 2 missões, tá? Missão local e missão transcultural. Primeiro, na igreja local, missão na igreja local. O primeiro espiritual, avivamento das missões locais. Perseguição, apóstolos, pregar exatamente o evangelho. Começando em Jerusalém, foi perseguido, preso, proclamar a doutrina, mas foram libertos pelo poder de Deus. Nós estamos com medo disso.
medo dos outros, então, e vão falar de ti. Mas lá não tinha medo. Foram presos, foram perseguidos, mas foram libertos. Deus agiu poderosamente. Isso aqui hoje mudou Deus. É outro. Não tenha medo. Você aqui falta fé. Para os dois, né? Então vocês hoje tomaram a melhor decisão. Vira aqui hoje. Aí, escola dominical, vou me aproveitar agora, irmão Jonathan, vou me passar agora. Você vieram para a escola dominical. E na escola você aprende. E eu aqui não sou o melhor, eu não sei tudo, mas vou tentar passar o melhor que eu sei, o melhor que eu posso, para ajudar os meus irmãos, para que nós comecemos a colocar em prática, né, o conhecimento que aprendemos aqui. Porque aqui muitas vezes na pregação, e não estou falando errado, tem que ter pregação, não tem essa interação que nós temos, né, embora eu vou começar a fazer mais perguntas para vocês aí, não se preocupe. Missões locais, né? Um modelo dinâmico, né, local. Não é só das 4 paredes que eu falei, né? É só aqui. Não. Nas casas e nos bairros, é local, é aqui. Não é lá na China e no Japão. Depois eu falo essa parte. Como é que está a prática missionária? Será que nós estamos vivos espiritualmente? Não, se você importa comigo, eu chego aqui, fico quieto e fico aqui olhando. E o coral é bom. É isso que eu venho julgar as pessoas. E esse pregador também não dá com nada. E olha lá os obreiros, e olha lá os músicos. Olha, não tem cortina aqui, gosta de cortina, né? Mas a igreja não tem cortina, está tudo riscado ali. É isso que eu venho ver. Aí vem o evangelista, né? Evangelho de poder, mas aí quando ele prega, é só bens materiais, né? Tem uma chave do carro aqui, estou vendo. A chave da tua casa. Não está errado, não pode pedir isso aí, se tu não tem, pode pedir. Mas se tu está pedindo renovo espiritual, está pedindo os dons do Espírito Santo, nós somos tão mesquinhos assim. Né? É só isso mesmo, não, eu quero as coisas para mim aí, é isso? Não está errado, mas. E o poder de Deus na vida? Então, está vivo? Então, prática missionária. Regionais, né? Nós falamos local e regional. Então, também você vai aumentando o leque. Local é na tua casa, no teu trabalho, é aqui do vizinho. Regional, locais mais distantes, né? De falar lá de Jerusalém, você vai ali lá, depois vai quitar Jerusalém, tem um versículo, com a mensagem do Evangelho, levou eles para muitos outros lugares. Então, se expande, vamos para toda a Alvorada, todo o Rio Grande, né? Todo o Brasil. No estado brasileiro, de 10 municípios, sobre a Judéia, a Samaria, serão alcançados pelo trabalho de evangelização. Então, vai aumentando o trabalho. Então, já evangelizamos aqui toda a Nova Alvorada, né, com o Jonathan? Já evangelizamos toda, né? Então vamos para todos os bairros aí, vamos para todos os bairros, até chegar em toda a Alvorada. Não, eu estou forçando, eu sei que eu estou forçando, mas nós vamos entender esse método, essa maneira que a missão entende. É local, depois regional, e depois transcultural, que é o próximo tópico. Regional, né? Grande Comissão UID. Temos aí, ó, a liberdade constitucional. Ainda temos isso. Tá bom pregar o Evangelho, né? Às vezes nem fizemos isso, né? Mas está liberado para pregar o Evangelho. Tem países que o Evangelho já está sendo proibido. Não pode ler Bíblia, não pode carregar a Bíblia. Quem é pego com a Bíblia vai ser preso. Quer dizer, já é preso lá. E aqui eu nem não vou profetizar, né? Eu não vou falar isso, né? Mas possivelmente que isso poderá acontecer. Daqui a pouco vamos começar a proibir. O que nós vamos lá, né? Vamos proibir a pouco de expulsar demônio. Vão proibir de ter muito barulho. Porque agora vai ser autorizado uma igreja de Satanás. Meu Deus, misericórdia.
né? Está sendo autorizado aí. Não tem várias igrejas? Então vão fundar a igreja de Satanás também. E o que eles vão fazer? Tudo contra o que nós pregamos. Né? Nós não somos contra aí, né, o homossexualismo e tudo isso aí, e eles vão ser favoráveis a isso. Não tem ideologia de gênero? Não, eles vão pregar isso aí. O que mais? Roubo, ladrão e coisas aí, de tantas coisas que nós somos contra, porque a Bíblia é contra, e eles vão ser favoráveis. Estão entendendo esse negócio? Olha. Irmão, como tu falou, vai criar uma igreja do demônio, né? Mas qual é a nossa função da igreja Assembleia de Deus? Se a gente não vai competir com eles no braço, na porrada, a gente vai competir no joelho, na oração. Aí a igreja orando, só que eles vão vir contra a gente, talvez com o braço. A gente vai ir contra eles no joelhinho. No joelhinho é o único jeito. E aí o Espírito Santo de Deus vai quebrar essas barreiras demoníacas. É o único jeito. E quando a gente ora, Deus movimenta o céu. Ele recebe a nossa oração, mexe com o inferno e mexe com o céu e o inferno a nossa oração. Então entra aí a responsabilidade de cada um. Obrigado, irmão Leonardo. A preparação individual. Como é que tu está? Eu estou falando isso, irmão Jorge. Estou entendendo para onde eu estou indo, tentando levar. A responsabilidade individual foi até foi o título de uma lição aqui, ó. Glória a Deus. Não, foi na outra lição. A responsabilidade ela é individual. Claro que daí nós vamos nos ajudar e vamos formar então um batalhão para lutar contra essas trevas aí, porque eles estão vindo para cima de nós. E se não te preparar, vai ser pego. Não estou profetizando. Quem não se preparar, vai ficar aí. O que aprendemos nesse tópico 2? Uma igreja avivada demonstra que o Espírito do Pentecostes está vivo em sua prática missionária. Não vou perguntar. Glória a Deus. Vamos para o último tópico, vamos encerrar então. Agora as missões transculturais. Como é que é o avivamento lá? Levar a mensagem até os confins da terra. Então, foge do Brasil, foge do país. Eles ganharam almas lá em Atos, né? E foram para Fenícia, para Chipre, para Antioquia. Realizavam missões locais, depois urbanas, pessoas aceitaram Cristo. A igreja cresceu e Antioquia os discípulos mandaram para lá Barnabé. Eles queriam mais alguém, uma autoridade, alguém com conhecimento, alguém que estivesse mais próximo que esteve próximo de Jesus, e para dar algumas missões lá para eles. Estava começando ali uma missão transcultural. A Antioquia foi a primeira igreja missionária, Barnabé e Saulo, os primeiros missionários. Aí veio todas as missões transculturais. Paulo, na Europa pré-cristã, ia se tornou um continente cristão. E o que ocorre hoje lá? E já vou adiantar aqui, vamos ter que encerrar. O que ocorre hoje lá? O contrário. A Europa sofreu um poderoso avivamento. E hoje é o contrário. O que está tendo lá? Decadência espiritual na Europa. O Evangelho se espalhou lá na América, nos peregrinos, alcançou a África e ali o Livre. E o que aconteceu? O Urso foi para a China, mas por falta de amor e interesse pelo Evangelho, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou pós-cristã. Ou seja, o Cristo já era, tornou-se um cidade mais carente do Evangelho. Eles que mandaram missionários para a América e para o Brasil também, hoje, ao contrário, nós é que temos que mandar missionários para lá. O que você acha que está acontecendo ali naquela imagem? Não conseguimos identificar? Porque ali era uma igreja. O que está tendo lá agora? É uma pizzaria.
coisas que se transformaram. As igrejas, eles venderam os templos, e aí o dono faz o que ele quer. Pode, até danceteria, mas não tem outras coisas piores que começaram a fazer. Aqui, ó. O Vesúvio, igrejas na Holanda, viraram cafés, museus e até bares. Então, o que precisamos hoje? Um clamor pelo avivamento espiritual. Mas tem que começar aqui, eu quero ir lá para a China, quero ir lá para o Japão, quero ir lá para a América, quero ir lá para a África. Mas e aqui como é que está? Então começa aqui. Opa, pegou fogo. Bom, Leonardo, pegou fogo. Opa, agora sim. Está cheio do Espírito Santo. Alvorada já está evangelizado. Rio Grande já está. Brasil já está. Então vai para o resto da América Latina. Os nossos irmãos, né, que falam espanhol. Pronto, e agora? Vamos para o resto do mundo. Mas tem que começar aqui. Eu vou ir para lá sem morno ou frio. Fica aqui, nem vai. Não está preparado. Te prepara. Tu tem esse chamado, então tu vai ser avivado, vai ser queimado pelo poder de Deus, vai ser transformado. Opa, agora é um missionário mundial, cultural, e vai para fora do Brasil, vai ser um missionário, um pregador lá. 1 minuto. Tu falou ali, aqui é o preparo. Como é que a gente vai para a China, que é um país comunista? A China botou uma lei que não pode pregar nenhuma religião lá. E lá, se tu é pego pregando o evangelho, é pena de morte, tu é decapitado pelo governo chinês. E outra, como é que tu vai ir sem preparo para um governo comunista? Tu não tem psicológico, não tem preparamento, tu não vai durar nem um dia lá. É outro país, é outro mundo, entendeu? É outra cultura. Então mexe com tudo, mexe no teu físico, no teu espiritual. Aqui a Assembleia de Deus, vou te preparar, vai te treinar no campo, vai te dar uma aula, ela é assim, 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 vai te preparar para te entrar lá. E mesmo preparado, quando tu entrar, botar o pé dentro do governo chinês, tu já vai sentir como é que é. As trevas, o poder das trevas. Eu vou falar de preparo, dependa do Espírito Santo. E olha o que vocês estão fazendo hoje aqui, conhecimento. Encha-se de conhecimento, encha-se do poder de Deus, e aí Deus vai dar o que? Estratégia. Para quando você chegar nesses países adversos, inimigos do Evangelho, Deus vai te dar sabedoria e tu vai chegar lá. Até o dom do Espírito Santo vai te dar, batismo, vai te dar línguas estranhas e línguas japonesas. Vai falar o mandarim, nem vai entender nada, mas eles vão entender. Tem livros que falam sobre isso, tem testemunhos de missionários que chegaram lá, todo aquele choque assim, e agora? Está cheio do Espírito Santo. Deus vai usar para dar estratégia. E vai ser uma pregação diferente da que é daqui. E Deus vai agir lá e vai ser uma bênção. Conquista a terra. Todo mundo vai ser alcançado. Se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas. A começar pelos, vou ter que falar, Jonathan, pelos pastores, pelos líderes e dirigentes. Não foi eu que inventei, está na religião. O amor, para encerrar. Que Deus reavive a sua obra em todo mundo. Vamos orar com o Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E de mim, aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quem está preparado aí para ser missionário lá na China? Ninguém levantou a mão. Quem está preparado para ser missionário aqui na América? Estados Unidos, Canadá, Colômbia. Quem está preparado? Ninguém levantou a mão. Quem está sendo preparado para ser missionário aqui no Brasil? Ninguém levantou. E aqui no Rio Grande do Sul? Uns 2 ou 3 já levantaram. E aqui na Alvorada? Já uns 4 ou 5. E aqui na Nova Alvorada? Amém, glória a Deus. Melhorou, obrigado. Pois é isso aí. Aviva a tua obra. Mas se eu não posso ir lá para a China, se nem aqui eu não faço nada de missionário, eu tenho que fazer alguma coisa da missão aqui. Tá bem? Vamos encerrar então. O avivamento é primordial, crucial, tremendamente importante para levar o Evangelho até os confins da terra. Avivamento. Não.
toda a obra de Deus coopera com a evangelização local, regional e transcultural. Irmão, não estou preparado para ir lá para a China. Eu não posso ser um missionário. Tá, não pode. Mas tu pode ajudar nessa obra. Como? Tem o carnê da missão. Você pode ajudar com roupas. Você pode ajudar com alguma coisa. No departamento de missão. Pronto. Ah, nem isso eu posso, eu sou pobre, não tenho quase nada. Poxa, lá em casa falta tudo. Não, tem mais um jeito que tu pode ajudar, orando. Se tu não pode ir, tu pode ajudar quem está indo. Não posso, ore. Isso aí todo mundo pode fazer. Em várias igrejas, mesmo no século da falta de fé, há demonstração de avivamento com a manifestação dos dons, fervor na busca pela salva das perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa? Quem vai vir aqui para me passar o microfone? É o pastor Jonathan? Quem vai vir aqui que eu já vou entregar? Vou fazer uma pergunta. Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Quem pode me dizer aí? Glória a Deus. Quem pode me dizer aí quais são os tipos de... Tu não, Jonathan, nem o Leonardo não pode responder essa pergunta. Quais os tipos de missão aí que nós vimos na missão? Era para fechar a revista agora, fecha aí. Quem? Qual o tipo de missão aí? Quem? É isso aí? Missões locais e nacionais. É 2 ou 3? Quantos são? Missões locais e regionais. E? Transculturais. Poxa vida. No 13, 2 ou 3 responderam a pergunta. Eu ia dar um brilho, não vou poder, porque eu vou ter que rasgar o livro. Não vou poder. Jesus amado. Não vou poder. Mas pode vir daí, vem, vou passar o microfone agora. Tá, agora sim, eu quero que alguém me responda aí. Rapidamente, é uma pessoa só. Jesus Cristo apareceu. Como que ele encontrou os discípulos apóstolos lá no cenáculo? Incrédulos. Mano. Pode dar outra pessoa. Pode dar outra Tá, então. Eu posso ver Tá e bom. escolher com quem eu quero. Tá, pode. Então pode. porque Mas tem duas? Não tem duas, não. Desanimou. Então, irmão, a irmã já é a terceira pergunta que ela acerta. E eu não quero dar o livro para ela, porque ela já ganhou o livro semana passada. Então eu vou dar o livro para ela, pega. E ela vai escolher aí alguém que ela queira doar o livro. Agradeço a oportunidade e desculpe passar alguns minutos ali. E fico à disposição para os irmãos e agradeço em nome de Jesus Cristo. Jonathan. Obrigado, irmão Aurélio, por essa excelente aula ministrada da lição 11. Estava ali, eu e o Thiago, estávamos aqui falando de livros, eu acredito que o Thiago já estava me ensinando. Eu estava aprendendo todo o Thiago. Bem, irmãos, vamos se colocar em pés. E já gostaria de ler essa carta de transferência interna. Nós irmãos sabem